Segue agora falando sobre a pandemia de Covid-19, mais informações. Cerca de 110 mil alunos da rede pública estadual de Manaus retornam às aulas presenciais nesta segunda-feira. A volta acontece 5 meses após a suspensão das atividades por conta da pandemia do vírus chinês e 1 mês após o retorno das escolas particulares. Nesse primeiro momento, voltam às escolas alunos do ensino médio e da modalidade de ensino de jovens e adultos. Estudantes do ensino fundamental devem voltar às escolas em 24 de agosto. Em Manaus, a queda da curva de óbitos já é uma realidade. Quem está nos assistindo agora pode ver a imagem na tela. Em maio, o prefeito da cidade, Arthur Virgílio Neto, mandava abrir covas coletivas e pedia ajuda internacional de Greta Thunberg. De acordo com dados da última sexta, as unidades da rede estadual de saúde em Manaus registraram a menor taxa de ocupação de leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, para a Covid-19 desde o pico de casos da pandemia. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, o índice de ocupação caiu para 29,7% em leitos de UTI para Covid-19 e 29,22% em leitos clínicos na capital. Segundo a Suzam, dos 165 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 da rede, somente 49 estavam ocupados. Especialistas que participaram de um webinar promovido pela agência FAPESP e pelo canal Butantan avaliam que os dados do Amazonas corroboram uma hipótese que começa a ganhar força na comunidade científica, a de que o limiar da imunidade coletiva, também conhecida como imunidade de rebanho ao coronavírus, pode ser alcançado quando algo em torno de 20% da população é infectada, bem antes, portanto, do que estimaram os trabalhos de modelagem feitos no início da pandemia, que falavam entre 50% a 70%. Nesta segunda-feira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que era um xiita do lockdown, disse que dificilmente esse recurso teria alterado qualquer número da pandemia de Covid-19 na cidade. Abro aspas. A cidade é conurbada com 38 municípios. Só se mostrou efetivo em lugares mais isolados. Na Nova Zelândia, por exemplo, que é uma ilha, você consegue segurar o vírus. Mas em São Paulo, que tem as divisas abertas, o vírus não vê limite de município, não teria a efetividade que traz o lockdown, foi o que disse Bruno Covas. Augusto. Algumas coisas já aprendemos, né? Repito que essa pandemia, ninguém conseguiu montar a tempo a estratégia para neutralizá-la, mas vamos aprendendo. Já aprendemos, por exemplo, que esse lockdown pode parar, não resolve. É verdade, sim, que o que aconteceu no Amazonas pode estar provando que a imunidade de rebanho chega mais cedo. E o que é importante frisar é que os números em São Paulo estão melhorando muito com a intensificação da abertura econômica. Isso está acontecendo, a capital está muito mais movimentada, os negócios, o comércio vem abrindo no interior e a coisa está melhorando. Então aí é que está, né? Os mistérios que ficam por enquanto. Por que no Pará não aconteceu tão rapidamente o que aconteceu no Amazonas? Vamos saber. Por enquanto não dá. Mas culpar um homem, o presidente da República, pelo que aconteceu no Brasil, diante e mesmo confrontados, como somos todos os dias, por desastres em vários países, e ninguém acusa um governante, porque também a gente tem que usar num quadro desse tentativa e erro. Isso aí é de um oportunismo que mostra que no Brasil nem pandemia, né, fica de lado quando você quer combater alguém e tirar do governo a qualquer preço. E antes de passar para você, Fiuza, quero trazer aqui os números de uma pesquisa que nós fizemos no canal de Os Pingos nos Is durante o final de semana. Estão na tela aí para quem nos assiste os números. Nós perguntamos aos nossos espectadores: os brasileiros devem voltar ao trabalho com máscaras ou você acha que todos devem ficar em casa ainda? Foram 152 mil votos
e o resultado foi o seguinte: 85% disseram que todos os brasileiros devem voltar ao trabalho, essa foi a opção mais escolhida, 85% dos votos, 11% dizem que apenas os mais jovens devem voltar ao trabalho e 4% dizem que as pessoas devem continuar em casa até a vacina. Esses os resultados, portanto, dessa pesquisa feita no nosso canal. Fiuza. A gente sabe, em primeiro lugar, que quem apostou no lockdown ou por medo, né, os gestores, por medo, um medo até compreensível, né, de tomar uma decisão dessa, ou por oportunismo, ou para fazer política. Do lado ou do outro, vão ficar pendurados para sempre no lockdown. Não vão dizer agora que erraram, né, porque são candidatos, porque têm a sua reputação, etc. A gente está dizendo aqui, com base no que a gente observa, não tem nenhuma comprovação de eficácia do lockdown. Nenhuma comprovação. A gente sabe que a população se infectou dentro de casa. A gente sabe que o lockdown perfeito seria todo mundo debaixo da terra. Isso não aconteceu. Aliás, o Bruno Covas citou o lockdown de São Paulo, que é uma porcaria de lockdown, porque deixou transporte circular aglomerado. Onde estava essa diretriz? Era ciência? Onde estava a diretriz? Com ônibus cheio, metrô cheio, rodízio de carro que aglomerou transporte de massa. Então, não venham dizer que há ciência aí. A experiência da Suécia, volto a dizer, é muito eloquente, né? Não houve lockdown. Por essa premissa, teria que ter havido uma mortandade. Lá seria um genocídio, na Suécia. E não foi. Tem menos mortes por milhão do que no Reino Unido. Fim de papo. Fim de papo. Eles estão querendo fugir da constatação inevitável de que o lockdown foi um crime, né? Isso é um julgamento que não está feito, mas ele virá. O lockdown foi um arrobo autoritário e levou muita gente a suicídio. Esses dados têm que aparecer. Muita gente a morrer de fome. Nas periferias, o lockdown não é a quarentena VIP, é a aglomeração. Então, parem com essa história de lockdown. Por que eu digo isso? Porque justamente a gente precisa saber o próximo passo, né? Para onde a gente vai, né? A sociedade tem que voltar a funcionar. E, aparentemente, certas figuras, a própria OMS, agentes desse processo, jogam hoje estritamente para o controle das liberdades. Não tem evidência. Acabei de citar, a OMS mente dizendo que a epidemia está escalando no Brasil. É mentira, é só você olhar os dados. E sobre os dados, Vitor, eu queria tentar rapidamente aqui trazer um ponto que é muito inquietante e eu já comecei a fazer essa observação, e é sobre os 100 mil. E eu não tenho absolutamente nenhum interesse em minimizar esse problema, imagina, né? Também não maximizar. O combate será tão eficaz quanto mais exata for a compreensão do problema. Então, vamos lá. Eu mencionei outro dia aqui que nós tivemos, de 2019 para 2020, uma queda de cerca de 30 mil mortes por pneumonia. É um dado muito estranho. Eu perguntei para especialistas, para médicos, está todo mundo meio escondido, eu entendo, o debate está complicado, mas a gente está aqui falando, então a gente tem que tentar saber. Não é uma oscilação normal. Ou seja, essas 30 mil mortes de pneumonia a menos de 2019 para 2020 foram para a estatística de Covid. Só que a Covid não matou essas 30 mil pessoas. Senão você teria uma estatística, né? Quer dizer, se essa oscilação fosse possível, você teria todos os anos dezenas de milhares de mortes de diferença dentro da estatística. Isso não acontece. Então eu trouxe aqui alguns dados, Vitor, um levantamento simples para a gente dar uma olhada nessa característica. Foram de 16 de março a 10 de agosto, hoje, 64.083 mortes por pneumonia. Nesse mesmo período do ano passado, foram 98.438 mortes. Ou seja, do ano passado para esse, morreram menos 34.355 pessoas de pneumonia. Isso é impossível em termos de oscilação normal.
né? Você diz, não, as pessoas tiveram menos pneumonia. Não. Esses dados foram para a Covid. Isso não acontece só com a pneumonia. Isso acontece com septicemia. De 2019 para 2020, menos 16.837 mortes. Insuficiência respiratória, 2019 para 2020, menos 4.558 mortes. Eu estou falando de oscilações, Vitor, volto a dizer, que nenhum especialista, e se tiver algum para trazer essa premissa ou corrigir essa premissa, traga. Isso é um programa jornalístico. Não há essa oscilação na série histórica, né? Não há, normalmente, uma oscilação de 16 mil pessoas a menos morrendo de septicemia de um ano para o outro. O que eu quero dizer? Essas pessoas tinham Covid, mas elas não morreram de Covid e nem o Covid foi o fator letal, porque se fosse o fator letal, ele ia acrescer nessa estatística original do ano passado de septicemia. Continuando, AVC, acidente vascular cerebral, de 2019 para 2020, menos 5.476 mortes. Também não existe em série estatística essa variação. Infarto, 2019 para 2020, mesmo período, março a agosto, menos 9.458 infartos. Não houve, Vitor, menos 9.458 infartos. Houve infartos que foram lavrados, atestados como Covid. Nós estamos trazendo esse ponto desde o início. Esse vírus ele se dissemina muito facilmente. As comorbidades. Será que travou o Fiuza? Acho que travou, né? Congelou a imagem, a gente perdeu o contato com o Fiuza, mas números importantes esses trazidos por ele. Daqui a pouquinho ele complementa. Diga, Augusto. Enquanto a gente restabelece a conexão, tá aí, eu vou apresentar um caso de hoje. Lamentavelmente, queria lamentar a morte do publicitário Enio Mainardi, um grande publicitário. Morreu, saiu a notícia na Folha de hoje e os termos que a Folha usou foram exatamente o seguinte: Enio Mainardi morre por causa da Covid-19. Esse por causa de ilustra o que está dizendo o Guilherme. Você morre porque há esse problema da comorbidade, morre por outros motivos, mas você foi hospitalizado porque você estava com a Covid. Esse tipo de levantamento que atribui tudo à Covid, se a Covid está presente entre esses fatores que contribuem para a morte, não é uma estatística correta. Não é. O Guilherme tem razão. Queremos ouvi-lo também, Zé. Olha, Augusto, desde o início havia sim esse debate, né? Eu me lembro do então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, explicando essas dificuldades. Não há testes para todos. Nem pessoas ligadas à saúde conseguem teste. Um teste está na faixa de R$350. Isso não é para qualquer um e às vezes não precisa, né? Você tem os sintomas e tal. Mas a coisa fica imprecisa. Fica imprecisa mesmo. E ali no início, o Mandetta explicava como era o processo de reconhecimento de um surto, epidemia e pandemia. Aí ele dizia que ouviu de um professor dele, o professor da faculdade, dizendo o seguinte, que quando se tem uma doença nova como esta, vai atrás, se busca o DNA e identifica o motivo, né? Aí ele chamou o motivo de gato, um gato. Aí descobriu-se que o gato, a partir dali, se tem bigode, se mia, se tem uma cauda, se tem pelo, é gato. Então ele justificando esses erros. O que se esperava é que realmente acontecessem esses erros, estas imprecisões no diagnóstico, mas não no número tão grande. Nós lembramos isso ao presidente Jair Bolsonaro e ele também desconfiou muito dessa história aí de que quem morre de
o coronavírus e quem morre com o coronavírus, que são coisas completamente diferentes. Então, o que está acontecendo? Coronavírus por diagnóstico. Ou seja, o médico não é a má intenção de que existe uma conspiração, não é isso. É porque faltam testes. E falta também depois fazer uma autópsia perfeita. Não há tempo para isso. Então, esses erros, eu quero acreditar que eles existem, eu tenho certeza absoluta. Eu quero acreditar que não há uma conspiração, porque não vejo motivo plausível para isso, mas diante desse número grande de atendimento, se faz o diagnóstico. Tem dores no corpo, tem febre, perdeu o odor, Covid, mesmo sem teste, e é isso que acontece. Olha, sobre esse caso de Manaus, isso merece uma investigação. Pelo seguinte, durante todo o processo nós falamos aqui, senhores, o governo não quer proteger ninguém com essa história de distanciamento social, com lockdown e muito menos com distanciamento e tal, quarentena. Quer proteger a rede pública de saúde. E aí, numa conversa com o governador João Dória, ele fala, ninguém aqui procurou, com a Covid, né? Ninguém procurou os hospitais públicos e deixou de ser atendido. É isso que tem que fazer o governo. É isso. Nada mais do que isso, porque não há mágica, gente. Não há mágica. Eu sei como é que é o processo. À noite assustava. A gente não sabe como vai amanhecer amanhã. O que é preciso? Que tenha um leito à disposição. E alguns governadores garantiram, e todos. Eu não conheço um caso de um estado onde as pessoas morreram por falta de atendimento. Sabe por que os governos e os prefeitos conseguiram isso? Porque houve reforço de dinheiro do governo federal, houve a montagem de hospitais de campanha, houve a distribuição de aparelhos de respiradores, tomógrafos, enfim, vários equipamentos que são essenciais nesse processo. O governo montou operações de guerra para comprar esses equipamentos. Não existia, sabe por quê? Deixaram 95% dos equipamentos hospitalares serem fabricados na China. Gente, isso é um erro brutal. Ninguém pode ficar tão dependente de um país assim, e muito menos o Brasil deixar acontecer isso. No caso de Manaus, fica muito evidente que aquele desespero e tal não devia acontecer. São Paulo foi de uma maneira muito mais leve, e depois a interiorização. E o Augusto falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Ele fala, está fora de controle. O que seria um vírus com controle? Seria um vírus distribuível, né? Fala, nós vamos mandar tantos para o estado tal, tantos para o estado tal. É isso que é um vírus sob controle como quer a OMS? O que a OMS quer dizer com esse negócio de descontrolado, fora de controle? Todo vírus está fora de controle. Só um controle, mais ou menos, se houver testes em massa. Esse é o resultado. Por outro lado, o objetivo desse ponto aqui é a volta das crianças às aulas, né? É preciso dizer que os professores têm que ser protegidos, né? Porque eles mantêm contato ali. Olha, gente, se não é possível controlar surtos de piolho em escola, se não é possível controlar surto de sarampo, por que vai controlar o surto da Covid, o surto do coronavírus? É evidente que haverá infecções, é só controlar, fazer teste onde houver a infecção, separa, fecha aquela escola e não o sistema todo de educação. Agora, um sonho meu, Augusto e Fiuza, Vitor, é que esta volta às aulas representasse uma lição do que aprendemos com a pandemia. Sabe o que significa? É de não estar dizendo se volta ou não volta. O debate é como voltaremos às aulas. Porque além da saúde pública, além da saúde, né, esta pandemia nos mostrou, escancarou os detalhes sórdidos, as dificuldades da educação brasileira. Está atrasada, sem tecnologia, com professores fora da realidade, não porque são ruins, mas porque não recebem para isso e não são treinados para isso. De novo, ninguém faz mágica. Então é preciso aprender com isso, treinar professores, cuidar melhor das técnicas. É preciso colocar internet, é preciso colocar equipamentos nas escolas. Enfim,
tirar lições desse problemão. Agora sim, contato restabelecido com Guilherme Fiuza. Pode concluir, Fiuza. Não, já estava mais ou menos dito, Vitor, só para dizer então que nessa base de comparação estatística, né, com incidências que são, em geral, constantes, não tem essa grande oscilação. Se a gente se reportar aos dados de 2019, óbitos por pneumonia, septicemia, insuficiência respiratória, AVC e infarto, nós tivemos 70.684 mortes a menos em 2020, atribuídas à Covid. Esta premissa, eu gostaria que ela entrasse na discussão, não é minimizar o problema, é conhecer o problema, porque ela estando correta, ela significa que cerca desses 100 mil, cerca de 70.684 pessoas, dentro dessas estatísticas constantes, estavam no grupo das pessoas que iam falecer desses males que eu citei. Não é uma premissa nova que eu estou trazendo, é uma premissa que eu estou trazendo desde o início da pandemia, que eu acho covarde, acho não científico, acho desonesto não haver a separação num vírus que se espalha tão rápido das pessoas que morreram por causa dele ou das pessoas que morreram apenas com ele.